Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Larissa Sandi, este aqui é o canal Medicinarte e hoje vamos falar de um tema que cai muito na prova de residência. Não é dos melhores, não é o tema que os alunos mais gostam, mas tem que saber, já que cai a gente vai ficar craque nesse tema, tá bom? Então vamos falar hoje sobre políticas de saúde do Brasil. Temos que entender um pouco também da história. No início, o período colonial, não tinha nenhuma assistência à saúde, nenhum modelo específico. Então, a partir disso, só havia o quê? Ou era privativo, ou era caridade. Se você tivesse dinheiro para pagar, você ia no hospital particular, ou então você dependeria das casas de saúde, associadas a igrejas ou outros tipos de caridade. A partir do momento da República Velha, começou a ter um quadro caótico, no qual surgiram várias epidemias como varíola, malária, febre amarela e peste. E como tinham várias epidemias, os navios que vinham de fora não queriam mais aportar no Brasil, já que era um grande risco. Isso começou a atrapalhar a economia. Então, se afeta o bolso, né? Vamos tomar uma atitude. Sendo assim, começaram os modelos sanitaristas de campanha, justamente para focar nessas epidemias e controlá-las. Tinha que tratar as epidemias justamente por causa dos prejuízos econômicos. E essas campanhas de saúde eram o que a gente conhecia, né? Vacina, melhoria do sanitarismo, para que houvesse essa melhora na população. Então veio a Lei Eloy Chaves, de 1923. É importante saber, porque às vezes cai em prova assim, que criou as caixas de aposentadoria e pensão, CAPS, como fica abreviado. O que é que isso acontecia? As empresas tinham que fazer parte dessa caixa como uma forma de controle de saúde dos seus trabalhadores. Seria como se fosse um plano de saúde associado ao trabalho de cada um. Então, só tinha acesso à saúde através dessa previdência social, que seria um tipo de previdência social, quem fosse empregado. Quem não trabalhasse não tinha acesso à saúde, ficava restrito a quem não tinha trabalho, ficava dependente ou de caridade ou do privado. Então, a gente iniciou posteriormente a Era Vargas, no qual houve uma depressão mundial e econômica com uma crise. E essa CAPES, ela foi substituída pelos IAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensão, porque anteriormente era controlado majoritariamente pela própria empresa do trabalhador. E agora ele é controle do próprio Estado, como uma forma de melhor controlar e também de caráter obrigatório. Todo trabalhador devia ter acesso. Esse benefício manteve-se somente para quem tem carteira assinada, como no outro caso. Posteriormente, veio o período militar, no qual a previdência e esse acesso à saúde se expandiu. Anteriormente era só para os trabalhadores e agora são para os trabalhadores e os seus dependentes, por exemplo, filho, esposa ou marido. E então aumentou o volume que foi arrecadado e veio a criação dos INPS e INAMPS a partir de então. Também teve a ampliação da rede privada de hospital e nessa época o foco da medicina era apenas curar o paciente. O paciente era visto como uma pessoa que tem uma doença, priorizava-se muito mais o cuidado da doença do que da pessoa, e é o que a gente chama de medicina curativa. Teve também, nesse período, o início da reforma sanitária, que foi um grande divisor de águas para a saúde do país. Saúde se tornou não só ter ou não a doença, mas se tornou uma questão biológica, social e política. Nisso, a reforma sanitária ela veio com ênfase nas campanhas de ação de vigilância sanitária, epidemiológica, controle de grupo de risco. Então, você não via a medicina e a saúde
como uma forma de curar a doença, mas também de controlar, prevenir, evitar que aconteça a doença. E na Nova República teve a famosa reforma sanitária, que ocorreu a partir de uma discussão da Conferência de Saúde, a 8ª Conferência, em 1986. Foi o primeiro lugar onde teve uma participação paritária dos usuários e dos gestores e trabalhadores. E essa comissão foi presidida por Sérgio Arouca, que teve grande influência na área. E a partir de então, a saúde se tornou um direito do cidadão e dever do Estado prover essa saúde a todos. De início foi criado o SUDES, o Sistema Único Descentralizado de Saúde, que foi como o berço para a criação do SUS. A proposta veio com a criação de um Fundo Único de Saúde público capaz de financiar ações preventivas e curativas da saúde. Então, a partir daqui, tem-se vários modelos de saúde, e isso também acaba caindo na prova. Temos a Seguridade Social, no qual o sistema de saúde tem uma cobertura universal